No vídeo anterior a gente falou sobre Cout, sobre escrever em tela em C++, usamos a lib.iostream e também vimos o que é o namespace lá, que ele cria uma área de trabalho, certo? No vídeo de hoje a gente vai deixar o nosso programa um pouco mais dinâmico, ou seja, vamos utilizar variáveis para conseguir controlar os valores de entrada e, é claro, pedir os valores para o usuário digitar. Assim a gente consegue tornar o nosso programa mais dinâmico, onde o usuário consegue interagir com ele. Então, bora para o vídeo. Já estou aqui com o meu programa aberto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a entender o que são variáveis. Variáveis, para a programação, é um espaço alocado na memória. Ou seja, toda vez que eu precisar salvar um determinado valor, seja que o usuário digitar, seja uma conta que eu precise fazer e armazenar esse valor, eu vou precisar de um espaço na memória. É literalmente como a gente pegar a nossa memória RAM, aquele pente da memória RAM, e dividir ele em várias partes. Nesse caso, a gente vai reservar um pedacinho da memória para a gente conseguir utilizar ele para o nosso exercício ou para a nossa finalidade. Show? Só que em C++ ele é uma linguagem fortemente tipada, então eu preciso dizer para o meu compilador o que eu vou armazenar dentro daquela variável. Não necessariamente os valores exatos, mas o tipo do valor que eu vou armazenar dentro daquela variável. No Dev C++, agora para começar, a gente vai dar uma olhada em alguns deles. O primeiro deles é o int, que é um tipo que eu vou armazenar um valor inteiro, ou seja, tudo quanto é valor inteiro, seja 0, 1, 2, 3, ou então menos 1, menos 2, menos 3, eles vão ser armazenados dentro da variável int. Vamos fazer um exemplo aqui então já. Então, int, como eu vou armazenar um número, eu vou escrever o nome da minha variável logo após a definição dela, né, o tipo dela. Então, eu vou colocar aqui num, por exemplo, porque ela vai ser um número. Toda vez que eu for declarar uma variável em C++, eu preciso seguir esse padrão. Primeiramente, o tipo da variável e depois, segundamente, eu acho que não existe, mas enfim, depois, o nome da minha variável. Então, a gente vai literalmente nomear aquele espaço na memória que a gente reservou para um número inteiro, para num, né, de num. Então, toda vez que eu for mostrar esse valor, ou então somar esse valor, eu chamo exatamente ele, nem mais nem menos. Bom, então como eu faço para colocar um valor dentro desse meu espaço na memória? Eu tenho duas opções. Eu posso pular a linha, chamar essa minha variável e usar o sinal de igual, que é de atribuição. E nesse caso aqui, eu vou atribuir o número 10. Ponto e vírgula. Lembra de colocar o ponto e vírgula em todo final de linha. Se vocês não usarem o ponto e vírgula, pode ser que dê erro, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Número igual a 10. Bom, eu vou colocar agora esse número para mostrar na tela. Como a gente faz? Basta trocar por aquele Hello World, ó, tá vendo? Eu vou apagar os outros para não ter mais nada. Bom, então aqui nesse programa, a gente apenas colocou o int num, certo? Colocou um número igual a 10 e depois colocou o cout para exibir. Bom, vamos executar ele para ver o que ele vai fazer. Olha lá. Tá lá. Ele reservou um espaço na memória para o nosso programa, armazenou 10 e depois mostrou esse resultado. Bom, e agora? Se eu quiser dois espaços na memória, o que eu faço? Eu posso colocar mais um carinha aqui, né? Então eu vou colocar uma vírgula número 2, por exemplo. Ou então eu posso declarar da mesma forma que eu fiz antes. Então, int número 2. Tranquilo? Eu tenho duas formas de declarar essa segunda variável. Como o tipo é exatamente o mesmo da primeira, eu posso colocar na mesma linha, separados por vírgula. Se o tipo for diferente, eu não posso colocar na mesma linha, porque as variáveis dessa linha vão ser do tipo inteiro. E sim, são dois espaços na memória totalmente diferentes. Então, se eu for armazenar, por exemplo, dentro do número 2, eu coloco aqui número 2 igual a 5, ou igual a 6, por exemplo. E para exibir esse número 2, da mesma forma, eu uso um cout e coloco aqui o número 2. Beleza? Nesse caso aqui, lembra que um cout vai escrever na tela e vai parar, e logo depois que vir um outro cout, ele vai escrever logo atrás. Não vai ter nenhum espaço, não vai ter nenhuma indentação. Então, basicamente, se eu for rodar esse programa, ele vai exibir... Opa, deixa eu botar o ponto e vírgula, né? Viu? Não posso esquecer. Então, se eu rodar esse programa aqui, ele vai exibir 106, mas não é isso. Por que não é? Porque ele está exibindo
um número de uma variável e depois o outro seguido. Então, como eu faço para deixar um espaço entre essas duas variáveis? Bom, eu tenho uma forma muito simples de fazer. Aliás, a gente tem duas formas de fazer. A primeira delas é colocando um cout aqui no meio com apenas um espaçamento, né? E aí executar. Eita, nós. Count não, né? Cout, perdão. E aí executar. Tá lá o espaçamento. Mas aqui parece que é 10 menos 6, ficou estranho, né? Posso colocar também o barra N para quebrar a linha. Então aqui eu consigo colocar o barra N. Então vamos executar. Então ainda assim estão aparecendo, tá aparecendo legal. Só que uma forma mais interessante de se fazer é concatenar um texto com uma variável. Ou seja, juntar esse texto aqui na mesma linha dessa variável. Então fica exatamente dessa forma. Olha lá, toda vez que eu for colocar uma variável, eu apenas escrevo o valor dela, e se depois ou antes eu quiser escrever alguma coisa, eu preciso usar os mesmos símbolos de menor que eu usei lá no começo do cout, e aí depois as aspas duplas e colocar o texto, fecha aspas duplas. Então se eu quiser colocar depois essa variável número 2, basta colocar ela aqui atrás, dessa forma aqui. Então, das duas formas vai funcionar. Tanto colocando dois couts, no caso 3 couts com barra N, ou então um único cout e escrever tudo na mesma linha. Qual que é melhor? Bom, depende. Você que precisa se entender, digamos assim, com o seu próprio código. Eu, cá entre nós, prefiro dessa mesma forma aqui. Então, bom, só para a gente finalizar, para ter certeza que entendeu, como a gente faz para escrever um texto na frente desse número que foi solicitado? Basta colocar uma aspas duplas aqui e colocar os números são. E aqui a gente já vai ver outro problema, mas vamos lá. Vou colocar aqui o meu menor, certo? Vou salvar. Deixa eu só configurar o TF aqui, legal. E vou executar. Bom, executou e tá lá. Os números são 10 e 6. Bom, mas aqui a gente já pegou um outro problema interessante. Ele não está conseguindo entender qual que é a linguagem de amostragem, digamos assim, né? Ele ainda está tentando expressar o cout dele através do inglês. E no inglês, né, ele não consegue reconhecer esse tipo de caracteres, esse conjunto de caracteres que a acentuação ou então o números, ou são. Para a gente conseguir fazer com que ele reconheça, a gente precisa usar um carinha chamado system, abre aspas, chcp, espaço 65.001. Sim, coloquem ele aqui em cima do programa. E aí depois a gente executa. E agora sim, ele vai dizer que a página de código está ativa, então ele vai conseguir pegar aqueles conjuntos de caracteres novos, e aí ele vai conseguir colocar as acentuações. Então, os números são 10 e 6. Show? Então, basicamente, nesse vídeo aqui a gente viu sobre o int e sobre como colocar os valores e concatenar eles aqui. Bom, como eu comentei, a gente vai falar sobre as demais variáveis, inclusive o próprio cin. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente declara uma variável que aceita número com vírgula? Bom, ele é um int, então ele deveria aceitar número com vírgula, né? Vou botar 10.4, vou executar o programa e olha lá, 10. Bah! Então isso daqui já vai me quebrar as pernas, já não vai servir para bastante exemplo. Como eu faço para armazenar um valor que tem um ponto flutuante, né? Que tem uma casa decimal, um número com vírgula? Nesse caso aqui eu tenho duas opções. Eu vou dizer, por enquanto, as duas opções são iguais, elas não são, porque senão não existiriam duas. Mas, por enquanto, para a gente entender, a gente vai ter tanto o float quanto o double, que por enquanto para a gente são a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, eu consigo um número 3, por exemplo, e o número 4. Notem que aqui eu não coloquei uma variável com um nome igual a outra. Se eu fizer isso, o meu programa vai dar erro. Vai dizer que essa variável foi declarada duas vezes. Eu não posso. Então, eu preciso declarar variáveis com nomes diferentes. Beleza? Nesse caso aqui, eu coloquei um 1, um 2, um 3 e um 4. Outro detalhe com relação ao nome de variáveis. Coloque sempre aquilo que ela vai armazenar. Nesse caso, é um número, então vou colocar num. Se por acaso ela fosse armazenar uma outra coisa, eu trocaria o nome dela. Show? Nunca coloquem letras maiúsculas logo de cara no início. Por quê?
porque vocês vão acabar se perdendo com relação aos nomes das variáveis. Se você já tem um padrão de programação definido, camel case, Pascal case, snake case, são padrões que eu falei agora rapidinho, use-o. Se você não sabe o que é isso, sempre declara variáveis com as letras minúsculas. Show? Para não correr o risco de dar ruim. Por quê? Porque para o programa o num maiúsculo é diferente de num minúsculo e ele não vai reconhecer essa segunda variável aqui. Ela vai falar que ela não está declarada nesse escopo. Então vamos trocar aqui para o num minúsculo. E agora, show! Vamos fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou mostrar mais números, certo? Oh, Jesus. Eu vou mostrar... A câmera está na frente, aí atrapalha. Eu vou mostrar mais números, né? Para eu conseguir fazer essa amostragem, basta usar o mesmo celt que eu tinha lá antes. E aí eu vou colocar o número 3 e o número 4. Show? Nesse caso aqui, eu preciso ainda atribuir valores. Bom, lembra que eu falei que tinha mais um jeito de fazer? Ainda tem com o sem, mas enfim. Tem mais um jeito de fazer que é na própria declaração do número. Então, se eu quiser já colocar que esse número 3 vai ser igual a 1.5 e este número 4 vai ser igual a 2.6, por exemplo, eu posso. E aí, olha lá, na minha execução do meu programa, são os valores que eles vão conseguir armazenar. Então, o float consegue armazenar 1.5, o double consegue também armazenar uma casa decimal. Ah, mas isso quer dizer então que eles não conseguem armazenar números inteiros? Não, muito pelo contrário. Essas tipagens, né, elas vão conseguir armazenar tanto números inteiros quanto números de casa decimal. Tá, então quer dizer que o int eu não vou usar para nada? Não, pera lá. Tecnicamente, o int ocupa menos espaço na memória do que um float. Então, se você souber que o seu programa só vai receber número inteiro, como por exemplo, me diga a quantidade de pessoas, não tem como ter meia pessoa. Me diga a quantidade de carros, não tem como ter meio carro, mas enfim. Se você tem certeza que a sua variável vai receber apenas valores inteiros, use-a. Não coloca float, porque senão vai ocupar mais espaço. Agora que a gente está aprendendo, não vai fazer muita diferença, mas eu preciso que você pense dessa forma para que depois lá na frente não fique complicado. Show? Então, nesse caso aqui, a gente já viu 3 tipos, né? O int, o float e o double. Bom, tem mais 2 tipos que eu quero falar nesse vídeo, que também são bem interessantes. O primeiro deles vai ser o char, que é um único caractere. Não é um conjunto de caracteres, é apenas um único. Se você já ouviu falar sobre programação, você deve estar acostumado em falar string, certo? Bom, string é um conjunto de caracteres, são vários chars, e nesse caso aqui a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre um único caractere numa única variável. Então, nesse caso aqui, por ser caractere, eu vou colocar o nome da minha variável por caractere. E para armazenar valor dentro de uma caractere, basta eu colocar da mesma forma que os demais, igual, só que aqui eu preciso colocar aspas simples. Não é nem aspas duplas e nem sem aspas. Eu preciso informar, através da aspas simples, qual vai ser o valor que vai ser reservado em caractere, né? Que vai ser armazenado em caractere. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a letra G dentro de caractere. Bom, para exibir, da mesma forma que a gente fez os demais, né? A letra é 2 pontos. E aqui a letra. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito colado, eu vou colocar uns /n separando esses caras aqui, e aí vai ficar um pouco melhor de ler. Então, vou executar ele. Opa, faltou ponto e vírgula, olha lá, não pode esquecer do ponto e vírgula. Vou executar ele aqui, e tá lá, ó. Os números são 10 e 6, né, dessas primeiras primeiras variáveis aqui. Depois, os números são 1 e 2.6, então dessas segundas variáveis, e por fim, a letra é G. Show? Notem que aqui, um caractere também pode ser o número 1. Sim, pode ser o número 1. Só que, a partir do momento que você salva esse caractere dentro de uma variável char, ele não é mais interpretado como número. Mas como assim? Vamos lá. Se eu quiser fazer a soma destes 2 números aqui, o número 1 com o número 2, como eu faço? Bom, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar mais uns espaços aqui. E vamos lá. Cout a soma é. E aqui eu vou colocar o resultado da soma.
Bom, como eu faria para somar esses valores? Eu pego uma variável mais a outra variável. Como eles são dois tipos inteiros, eles vão conseguir somar e vão conseguir apresentar o resultado esperado. Nesse caso aqui, eu vou executar o programa e olha lá. A soma é 16, então eu estou somando este 10 com este 6, a soma vai dar 16. Só que a letra, esse número 1, que na verdade é uma letra, não vai somar necessariamente da mesma forma. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar este 10 aqui para 1, e eu vou fazer o seguinte, cout, a soma com o char é o número, que é o 1 lá, certo? Mais o caractere, que também é 1. Bom, então na nossa lógica, os dois são 1, tanto o número quanto o char. Tecnicamente, o que a gente espera quando ele imprimir isso daqui? 2. Mas vamos executar. Olha lá. A soma com o char é 50. Ah, mas o que aconteceu aqui? De forma bem resumida, para não complicar um pouco a vida, a representação do número 1 de caractere, ela é diferente da representação do número 1 normal, do número 1 numérico, né? Como assim a representação? Para o computador, ele não enxerga 1, 7, 5, ele enxerga 0 e 1, lembra? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, por exemplo, a representação do 1 para o computador pode ser, e aí é só um exemplo, pessoal, 0, 1, ok? E a representação do número 1 como char, de novo, só um exemplo, pode ser 1, 0, 0, 1. Só um exemplo de novo. O meu computador, ele não vai somar 1 mais 1. Ele vai somar esse 0, 1, 0, 1, 0, 1 mais 0, 0, 0, 1 e 0, 1 e assim por diante. E para ele, essa soma vai ser também convertida depois. E a conversão não necessariamente vai ser um valor que a gente esperava. Por quê? Porque ele está somando em números binários. Ou seja, o meu computador ele entende binário, 0 e 1, 0 e 1, e depois ele vai converter esses binários para a nossa linguagem. E no caso aqui vai dar um valor totalmente diferente. Então é como se, por exemplo, o 1 de caractere fosse representado por 49. E o nosso 1 normal é 1 normal. Então ele consegue fazer a nossa conversão e fazer a soma. E aí o resultado dá 53. Bom, a gente já viu e já entendeu que a gente nunca vai armazenar um char para fazer conta, né? A gente vai armazenar ou no int ou no float. Show? E aí a última variável que eu tenho para mostrar é o nosso booleano. O valor booleano é basicamente verdadeiro e falso. Então é um valor lógico. Ou vai ter ou não vai ter. E esse valor lógico, ele pode aceitar true, ou ele pode aceitar, eu vou colocar aqui mais uma variável booleana, valor lógico 2, ou ele pode aceitar false. Beleza? Vamos exibir os valores aqui. Cout /n, a variável lógico, barra n aqui de novo, né? Na variável lógico 2. Beleza? Então, nesse caso aqui, para booleano eu coloquei lógico como true e lógico 2 como false. Deixa eu recortar esses caras aqui e colocar aqui embaixo. Fica um pouco melhor para a gente ver. Certo? Então, vamos lá. Lógico 1 foi true, lógico 2 foi false. Vou executar de novo. E olha lá. O lógico 1, aliás, a lógica, né? A variável lógico, ele está dando 1. Ou seja, true equivale a 1. Quer dizer que tem alguma coisa ali dentro. E o false equivale a 0, ou seja, não tem alguma coisa ali dentro. Tá, mas então o que eu consigo salvar numa variável booleana? Bom, se algo está ou se algo não está. Por exemplo, você está solteiro? Sim ou não? Choveu hoje? Sim ou não? Não tem uma possibilidade diferente de sim ou não, certo? Então, é literalmente tem ou não tem. Nesse caso aqui, como está true, é tem, e como está false, é não tem. Eu também consigo colocar o próprio 1 e o próprio 0 dentro desse valor lógico, então vai continuar exatamente a mesma coisa, olha lá, 1 e 0. E também consigo fazer o seguinte, todo lugar que for diferente de 1, no caso ali 3, vai ser também 1. Então, essa variável vai ser basicamente algo para a gente entender se tem ou se não tem. Show? Nesse caso aqui, é essa lindeza que a gente vai usar. Então, deixa eu
trocar para o comum. E show de bola. Então, acabei de falar sobre as variáveis. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa e vamos para um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou longo demais. Pelo menos assim a gente já entendeu como são as variáveis, né? Quais são elas, quais são os tipos das variáveis, como a gente declara as variáveis e como a gente atribui valor para as variáveis. Ou seja, preciso atribuir um valor é igual, seja na mesma linha da declaração ou então na linha seguinte. Show de bola? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre CIN e vamos ver o contexto geral da brincadeira. Beleza? Aguardo você lá. Falou, valeu!